gosta de geografia. Tudo bem com vocês? Estamos começando mais uma aula. Na verdade, estamos começando aqui uma série de 4 aulas sobre o mesmo assunto que nós estamos dividindo em 4 subtítulos. A aula de hoje é sobre características naturais do território brasileiro, que hoje nós vamos dar ênfase no relevo. Nas próximas aulas, nós vamos também falar da hidrografia, da vegetação e do clima. Muito bem, começando a nossa aula de hoje sobre relevo. Você sabe o que é relevo? Muito bem, relevo são as formas da superfície terrestre, as diferentes formas da superfície do nosso planeta. Quando você anda pela rua, você vê, tem ruas que são planas, tem ruas que têm descidas, subidas. Ao longo da paisagem você vê morros, você pode, dependendo da região onde você mora, você pode ver vales. Todas essas formas da superfície do nosso planeta nós chamamos de relevo. E cada uma destas formas, ou seja, cada um destes relevos, eles têm nomenclaturas específicas. Então existem tipos de relevo. No caso do Brasil, nós podemos dizer que o Brasil se divide em 3 principais tipos de relevo. Isso de acordo com a classificação do relevo brasileiro, feita por um geógrafo chamado Jurandir Ross. O geógrafo Jurandir Ross, então, ele dividiu o território brasileiro em 3 unidades de relevo, que ele chamou de planícies, planaltos e depressões. É esse mapa que você está vendo agora na sua tela. Observe, as cores mais claras, esse amarelinho bem clarinho, corresponde às áreas de planície, que você pode ver são as menores áreas do território brasileiro. Ou seja, as áreas de planície ocupam uma menor área no nosso território. Já as áreas de depressões, que são essas áreas num amarelinho um pouco mais escuro, ocupam bastante território dentro do Brasil, ou seja, as depressões ocupam uma área bem maior que as de planície. E nós temos também a cor laranja no mapa, que representam os planaltos. Os planaltos, sim, esses ocupam uma maior extensão dentro do território do Brasil. Então nós podemos dizer que o território brasileiro é formado basicamente por planaltos. Isso mesmo, o território brasileiro é um território planáltico. O relevo brasileiro é um relevo bastante antigo e desgastado. Então nós temos planaltos baixos. A altitude média do relevo brasileiro é de 800 metros de altitude, ou seja, 800 metros acima do nível do mar. E raramente ultrapassa 1000 metros de altitude. Então nós podemos dizer que o relevo brasileiro é um relevo planáltico de baixas altitudes devido ao tempo desse relevo. É um relevo bastante antigo e, portanto, desgastado. As planícies, que ocupam uma menor extensão territorial no Brasil, elas são áreas formadas por relevos baixos, ou seja, as planícies são relevos relativamente baixos e planos. Mas a principal característica das planícies é que elas são áreas que ocorrem bastante sedimentação. Então são áreas que acumulam bastante sedimentos. As planícies são terrenos relativamente planos, formados pela deposição de sedimentos, que podem ser de origem fluvial, marinha ou lacustre. A planície do rio Amazonas, por exemplo, é resultado do acúmulo de sedimentos transportados pelos rios. Então, planícies são áreas baixas, relativamente planas, onde ocorre bastante sedimentação, acúmulo de sedimentos. As depressões, que também ocupam uma área bastante importante, bastante relevante dentro do nosso território, elas são áreas formadas pelo desgaste, pela erosão, ou seja, são planaltos que, devido ao intenso processo de erosão, se desgastaram e foram atingindo altitudes cada vez mais baixas em relação às regiões vizinhas. São terrenos mais rebaixados em relação ao entorno, devido ao processo de desgaste. As depressões apresentam relevo relativamente plano e com suaves desníveis.
as depressões brasileiras são todas relativas, isto é, apesar de estarem situadas em níveis mais baixos que dos terrenos que as cercam, ficam acima do nível do mar. Essas formas do relevo se originam do desgaste dos planaltos. Portanto, então toda depressão é um planalto antigo, porém desgastado. Nas principais depressões brasileiras, como a amazônica, a sertaneja e a do São Francisco, e ainda a periferia sul rio-grandense, os terrenos não costumam ultrapassar os 200 metros de altitude, ou seja, 200 metros acima do nível do mar. A depressão periférica da borda leste da bacia do Paraná é a que alcança as maiores altitudes. Muito bem, então as depressões são relevos rebaixados. Como você viu nessa imagem que estava até agora na sua tela, são essas áreas mais baixas do relevo com cercado de áreas mais elevadas. E os planaltos, que ocupam a maior parte do nosso território, nós podemos classificar como sendo áreas planas, suavemente onduladas ou onduladas, com altitude média superior a 200 metros e onde ocorre intenso processo de erosão. Então, o que vai caracterizar um planalto é ser áreas onde o processo de erosão é maior que o processo de sedimentação. Os planaltos são terrenos com altitudes variáveis, nos quais ocorrem formas variadas de relevo, como chapadas, morros, colinas e serras. Os planaltos brasileiros sofreram muito desgaste em consequência da ação dos agentes externos, ou seja, da água das chuvas, dos rios, também dos ventos. Os planaltos mais extensos são os planaltos da Chapada da Bacia do Paraná, os planaltos e chapadas da Bacia do Parnaíba e os planaltos e serras do Atlântico Leste e Sudeste. Então, a maior parte do território brasileiro é formado, portanto, por planaltos, que são áreas planas, suavemente onduladas ou onduladas, que ocorrem intensos processos erosivos. O relevo e a sociedade. Você já parou para pensar que o relevo pode influenciar diretamente na sua vida? Como, por exemplo, a escolha de um terreno ou de uma área para se instalar uma cidade. Todo lugar, todo relevo é adequado para a urbanização, para a instalação de uma cidade? É claro que não. Relevos mais acidentados, relevos com declividades maiores, não são adequados para sítios urbanos, a localização de cidades, assim também como não são adequados para o desenvolvimento de agricultura mecanizada, que é aquela agricultura que usam tratores. Observe essa imagem que eu estou colocando na tela. Ali nós temos duas cidades. A primeira, a de cima, é a cidade de Friburgo, no Rio de Janeiro. Observe que essa cidade ela está na chamada Serra do Mar. Ou seja, ela está cercada por um conjunto de escarpas que formam a Serra do Mar. Já a cidade de baixo é a cidade de Maringá, aqui no norte do Paraná. Você observa que as duas cidades têm topografia completamente diferente, ou seja, tem relevo completamente diferente. Enquanto Maringá pode aproveitar todo o seu território, tem um aproveitamento máximo devido ao território ser mais plano, portanto um planalto mais plano, já Friburgo tem problemas de vazios demográficos dentro da cidade, porque as áreas de encosta dos morros não podem ser ocupadas. Então a cidade fica encaixada nesse vale. E pode sofrer problemas como deslizamentos em casos de intensas chuvas. Pode ter também o problema ali de vazios demográficos dentro da cidade, que vão ser áreas que vão ser ocupadas quando pessoas não têm lugares para se abrigar, então podem formar o processo de favelização, que é a ocupação de áreas irregulares para viver. Desse modo, então, fica claro para nós que o relevo está diretamente relacionado à nossa cidade. Na cidade que você mora, o relevo influencia de que forma? Existem ciclovias? Ciclovias são mais adequadas para cidades onde o relevo são mais planos. Cidades onde o relevo é mais acidentado, fica bastante difícil a instalação de ciclovias por conta da população não optar muito por este meio de transporte. Muito bem, essa era a nossa aula de hoje. Na próxima aula nós vamos falar sobre a hidrografia do Brasil. Te espero lá!